Ao começar a pesquisar nos registros públicos as informações de história da família, você perceberá que há milhões de registros à disposição do público. Eis um processo simples que pode ser usado para encontrar informações sobre seus antepassados em registros públicos. Isso pode ajudá-lo a pesquisar registros públicos eficientemente a despeito do país onde você mora. Examinemos cada passo com mais detalhes. Primeiro, comece com uma oração. A primeira coisa que fiz foi orar por ajuda ao escolher os antepassados desejosos de receber as ordenanças do templo. Pedi também para ser guiado aos registros que contêm as informações de que precisava. Depois examine todos os materiais de história da família que reuniu e tente identificar os antepassados que precisam das ordenanças do templo. Eu estava começando a fazer minha história da família e pedi ajuda ao consultor de história da família da Ala. Ele sugeriu que eu escolhesse um ou dois antepassados, ou uma família, e me concentrasse neles. Disse que é mais fácil encontrar informações sobre os antepassados mais recentes, pois é mais provável que existam registros deles. Em seguida, use a tabela de seleção de registros que se encontra no Guia de Ordenanças e Convênios do Templo e História da Família para os membros. Ela pode ajudar a determinar os tipos de registros para procurar e onde encontrá-los. A tabela de seleção de registros é muito fácil de usar. Por exemplo, suponha que queira encontrar informações sobre o nascimento de seu avô. Esse tipo de informação, em geral, é mantido pelo governo. Pode-se, então, visitar uma agência de registros do governo, o Palácio da Justiça, ou um site na internet e pesquisar registros vitais para encontrar essas informações. Ou podem-se examinar os registros mantidos por igrejas, como registros paroquiais, para encontrar as informações. Depois de decidir o tipo de registro que quer encontrar, seu consultor pode ajudar a localizá-lo seguindo um destes 3 caminhos. O consultor pode sugerir que você visite um centro de história da família local administrado pela igreja. Primeiro, fomos a um centro de história da família de nossa região. O membro da equipe foi amigável e ajudou-me a começar. Fiquei sabendo que a igreja procurou as mais importantes organizações de manutenção de registros e fez cópias dos registros, que estão disponíveis nos centros de história da família. Alguns estão em microfilmes e outros estão no familysearch.org, o site de história da família da igreja na internet. O membro da equipe ajudou-me a pesquisar os registros para encontrar as informações necessárias. É claro que a igreja não consegue copiar todos os registros importantes mantidos pelas organizações no mundo todo. Se o Centro de História da Família não tiver os registros que você procura, o membro da equipe pode recomendar que você use vários sites da internet para reunir as informações. O membro da equipe explicou que há 3 tipos de sites que podem ser úteis. Por exemplo, os arquivos nacionais ou regionais de alguns países permitem que você pesquise e veja seus registros online. Sites comerciais da internet também podem ajudar. A maioria dos sites comerciais cobra uma taxa pelo uso de seus registros. Algumas pessoas colocam informações em sites da família ou do sobrenome. Esses sites podem ajudar bastante se você tiver antepassados em comum. O terceiro modo de encontrar informações em registros públicos é contatar ou visitar os locais onde estão os registros que você quer examinar. Alguns locais pesquisam os registros para você e se economiza dinheiro com viagens. Você pode escrever, telefonar ou mandar um e-mail para essas organizações e pedir que pesquisem os registros de que precisa. Se os registros forem encontrados, elas podem enviar-lhe cópias por uma taxa razoável. Porém, muitas organizações menores que mantêm registros permitem apenas que você as visite e examine os registros pessoalmente. Elas não têm tempo ou pessoal para pesquisar os registros por você. Isso se aplica principalmente a igrejas e jornais pequenos. Antes de visitar uma organização, certifique-se de contatá-la e perguntar quais registros possui, os horários para visitas e se existem taxas ou restrições. Não importa onde você procure as informações, certifique-se de usar as anotações de pesquisa que se encontram no verso do guia para os membros. Use-as para manter uma lista dos registros pesquisados e do que encontrou ou não em cada um deles. Isso ajudará a evitar que você examine o mesmo local 2 vezes. Achei esse processo para reunir informações de registros públicos muito útil. Economizou bastante tempo, pois me levou aos registros certos e aos locais onde se encontram.
Acima de tudo, lembre-se que o consultor de História da Família e os membros da equipe do Centro de História da Família podem ajudá-lo em cada etapa do processo. Ao encontrar seus antepassados e realizar as ordenanças por eles na casa do Senhor.